Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. E hoje estamos com um tema muito maravilhoso, sonhe mais alto. E o nosso texto Está em livro de Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Me acompanhe. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com a dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce a misericórdia, com alegria. Com alegria, glória a Deus. Temos então a carta aos Romanos. A gente percebe aí o apóstolo Paulo, pastor, trabalhando toda a questão do sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. Até o capítulo 11, ele vai tratar dessa doutrina, ele vai falar do que Cristo fez por você e por mim, vai centrar toda a questão de que Deus deu o seu Filho por sua causa, por você e para que você então fosse conectado ao plano da eternidade, a vida no céu, né? Depois, o capítulo 12, conforme nós iniciamos, agora, pastor, ele vai falar o seguinte: tudo isso fez Deus vindo para você, o seu Filho vindo para você, Deus em direção a você. A partir do 12, ele vai dizer qual deve ser a nossa reação agora em relação a isso, né? Ele vai falar como que é a nossa vida prática de alguém que tem muita gratidão no coração pelo que Deus fez por nós. E como deve ser, então, o nosso dia a dia em relação a isso, o que eu ofereço a Deus na minha vida no dia a dia. E aí tem um primeiro assunto que ele fala. Qual a primeira coisa que ele fala sobre isso, pastor? O culto. Ele fala como deve ser o nosso culto. Você já perguntou a Deus? Como é, meu Senhor, que eu devo cultuar? Como deve ser o meu culto oferecido ao Senhor? Como é um culto santo, agradável a Deus, né? Como é que deve ser? Então ele vai falar primeiramente sobre isso, né? E ele fala algo assim muito forte. Olha só, pastor, o que ele vai dizer então. Ele fala, olha, que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício santo e agradável a Deus. Aí ele vai dizer, isso é o nosso culto racional. E aí ele usa a palavra racional, que na verdade no seu original está logique. Ele está dizendo, olha, sabe como deve ser o seu culto? Com o seu corpo, com a sua vida. Quando ele fala de apresentar como um sacrifício vivo, pastor, ele usa a mesma expressão de quando ele fala sobre o sacerdote oferecendo o sacrifício no altar a Deus.
Nunca se viu nem ouviu dizer que um sacerdote entregou o sacrifício no altar, depois voltou para buscar. Peraí que houve um equívoco, eu vim buscar e tal, né? Agora eu vou pegar o sacrifício de volta para mim? Nunca. Verdade. Então ele usa essa palavra, amado e amado. Qual a primeira questão? Ele está dizendo que a sua vida é um culto. Entregue totalmente a Deus. Interessante, pastora, né, sobre entregar ao Senhor. E no versículo 2 ele vai falar sobre não vivam conforme os padrões desse mundo. Que já para completar o primeiro versículo sobre o culto racional. Sim. Não tem como nós viver conforme os padrões desse mundo e dizermos que nós estamos cultuando ao Senhor com os nossos corpos. Então ele está dizendo o seguinte, que a sua vida é um culto. Esse culto é no seu corpo, na sua vida, entregue totalmente a Deus. Ele está dizendo que nós não podemos cultuar nos padrões desse mundo. Ele está escrevendo a uma igreja que estava sob o Império Romano, pastor. Verdade. Olha, em Roma, ali havia culto ao imperador. Eles eram obrigados a cultuar. Verdade. Convinha cultuar para não ter problemas com o império. Era algo forçado, opressor. As pessoas faziam isso por obrigação, não com espontaneidade. Sabe, era uma questão muito difícil. E ele está dizendo, olha, apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. O vosso culto racional, ele está dizendo, o vosso culto tem que ser uma lógica. Tem que haver a lógica nisso aí. Ora, se você vive de Deus, por meio de Deus e para Deus, logicamente a sua vida é um culto a Deus. Quando reúne a igreja, pastor, a gente celebra o nosso culto diário, que todos os dias, em todos os momentos. Verdade. Aonde que é resolvido os seus problemas? Na vida diária com Deus. De Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Quando reunimos é para celebrar tudo isso. O que eu vivi, o que eu enfrentei, o que eu venci, o que eu ganhei, o que eu perdi, tudo em Cristo, nos ensinando todas as coisas. Porque às vezes, pastor, a pessoa vem para o culto esperando no culto ser resolvido alguma coisa que Deus vai resolver. Aí é quando nós nos equivocamos, né? Já chega cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de complexo, né? Sim. Então, quando ele diz, não vivam em conformidade com esse sistema, com esse mecanismo que rege o mundo, com os mecanismos do império, ele está dizendo a mim e a você não queiram fazer do culto de vocês um padrão do mundo, porque isso é reprovado por Deus. Verdade. Olha, amado, o apóstolo Paulo está falando algo muito profundo para as nossas vidas, porque essas questões complicam o reino de Deus, pastor. Olha, ele está dizendo, olha, não vão imitar isso, trazer isso. Será que vivemos isso hoje? Meu Deus, tem misericórdia. Né? Querendo agradar pessoas, querendo agradar o imperador, querendo atrair pessoas, mas ele disse que esse culto é santo e agradável a Deus. Que esse culto tem uma lógica, não é que agora eu cheguei no culto, agora eu sou muito santo, paz do Senhor, irmão. Quando sai já está brigando com a mulher no carro, beregadé, meu Deus eterno. Verdade. Não, ele está dizendo que há uma lógica de vida, meu filho. Que situação é essa? Verdade. Né? A vida de vocês é uma lógica, por isso que ele fala que é racional. Parece um bando de irracional mesmo, né? Quando acontece essa questão de ser e agora não é, antes não é, no culto é, depois no culto não é de novo, pelo amor de Cristo. É uma questão que nós precisamos prestar atenção. Então, quando ele vai dizer o seguinte, olha, para de tirar essas coisas complexas. O reino de Deus é simples. As coisas de Deus são fáceis. Para de trazer complexo e coisas difíceis para isso. Então, qual o primeiro ponto que nós queremos deixar para o seu coração? Deus está fazendo algo diferente na igreja, no mundo hoje. E Ele está tirando o complexo e trazendo a simplicidade de novo. Então nós precisamos prestar atenção, pastor. Como está a sua vida? Tire as coisas complexas, difíceis, porque tudo para Deus é fácil. Verdade. Não há nada difícil para Deus. Então comece logo a pensar, pense como que vai simplificar, coopere com Deus. Deus está simplificando a sua vida. Deus está simplificando as coisas concernentes ao seu reino. Tem coisas aí que estão complexas demais, Deus está mandando a marreta para cima.
Então, coopere com Deus. Olhe para a sua vida. É preciso simplificar, coopere com Deus. Olhe para a sua igreja. O que é preciso simplificar? Coopere com Deus para isso, porque Deus está fazendo isso na igreja, no mundo hoje. Amém? Ponto 2. Deus está conectando você ao seu propósito. Deus está conectando você a pessoas que vão te ajudar na caminhada do propósito de Deus para você. Deus está conectando você à igreja. Deus está conectando você ao céu. Vem, pastor. Sai da mesmice. Viva algo novo. Sonhe alto. Viva os sonhos de Deus. Os propósitos de Deus são altos. Os projetos de Deus são altos. Sonhe mais alto. Amém. Olha, Deus está conectando cada pessoa, uma pessoa. Você vai perceber que Ele vai dizer, vocês são membros uns dos outros. Por mais que tenham muitos membros, vocês estão conectados uns aos outros. E olha só quando Ele diz, um ensina, outro profetiza. Né? Outro serve, outro dá ânimo, um contribui, o outro tem liberalidade em contribuir, né, no seu coração. Outro lidera, outro tem obras de misericórdia, mas todos amam e todos estão conectados uns aos outros. Deus está conectando você nesse tempo, preste muita atenção, por causa do seu propósito na sua vida. Ele está conectando com você pessoas que vão te ajudar nesse propósito. Fique atento, né? Fique atento no que Deus vai falar nesse tempo para a sua vida. Algumas coisas Deus vai dizer para você começar, né, pastor? Com certeza, é necessário. Preste muita atenção. Tem coisas que Deus vai dizer, comece a fazer isso. Outras coisas Deus vai dizer, você continue fazendo isso, mas melhore isso. Melhore sua leitura da palavra, melhore sua vida de oração, melhore a sua pregação sobre a palavra de Deus, melhore a intimidade com o Senhor, melhore tudo concernente ao reino de Deus. Agora tem uma terceira coisa. Existe alguma coisas ou coisas que Deus vai mandar você parar. Então preste muita atenção. O que é que você vai começar? O que você precisa melhorar e o que você vai parar? Porque Deus está fazendo isso nesse tempo, na sua vida, né? Então você deve sim ir adiante, porque sabe por quê? E muito atento no que Deus está conectando. Porque quando há problema no mundo, quando há problema numa nação, quando há problema numa cidade, quando há problema na igreja, quando há problema na família, Deus levanta pessoas. E nesse tempo, Deus está levantando você e conectando você para a glória do seu nome. Entenda, isso é profético para a sua vida e é isso que Deus está fazendo nesse tempo na sua igreja, no mundo, pastor. E nós precisamos estar atentos para a glória do Senhor, né? Então Deus levanta pessoas no poder do Espírito Santo e nesse tempo Deus levanta você no poder do seu Espírito. A outra questão, pastor, Deus está tirando a igreja de estar só assistindo o culto. Graças a Deus por isso, né? Tem pessoas que eles vêm cultuar ao Senhor ou vai cultuar ao Senhor, de repente você pode se encaixar nesse requisito que nós estamos pregando, falando, ministrando seu coração. Talvez você tenha vindo à igreja só assistir o culto, não se envolve, não se interage com o culto, não cultua a Deus de uma forma racional, como Paulo aqui escreve à igreja em Romanos. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele espera mais de nós como adoradores. Ele espera que nós saímos da passividade e passamos a se interagir de uma forma mais íntegra, né? Que seja mais completa. Então, o Senhor Ele também está tirando a igreja de só assistir os cultos nesse tempo. Sim. Pare de se contentar com pouca coisa. Sai do nível baixo e comece a viver algo novo, Senhor. Comece a viver um nível mais profundo. A presença. Entra mais nesse rio de adoração, nesse mar de adoração e adore ao Senhor. Procure ler mais a palavra do Senhor. Procure, então, ter mais intimidade com o Espírito Santo. O Senhor quer que você faça isso. Em nome de que você entre nesse sobrenatural. Glória é isso que o Senhor quer. Porque Deus é Espírito e Ele procura os adoradores que adorem em Espírito e em verdade. Verdade é a Bíblia. Glória e Espírito é comunhão com o Senhor. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E também Deus está nos ensinando a sonhar. Sonhar mais alto. Nós falamos na palavra oportuna passada, pensar nas coisas do alto. E hoje o Senhor está dizendo a você, sonhe mais alto. O que estou querendo dizer com isso? Que você deve sonhar
sonhos que te provoquem a crescer. Sonhe um nível acima do que você está. Sonhe sonhos que você precise ir mais fundo com Deus, que você precise exercitar sua fé no máximo para que você possa alcançá-lo. Sonhe de maneira que você seja obrigado a crescer, para que você então vá para o nível além, para a glória de Deus. Então entenda e guarde no seu coração durante essa semana o que é que você vai começar, o que é que você vai melhorar e o que é que você vai parar, porque Deus está falando isso nesse tempo. E então você vai precisar de um problema difícil que você precise resolver e que você corra o risco de errar. Então você vai usar sua fé. Você precisa de recursos limitados para ser criativo, fazendo pouco, muito, pela graça e pelo poder de Deus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe seu coração. Vamos orar, pastor? Amém. Paizinho querido, obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Senhor Deus, de podermos refletir a Tua Palavra, Senhor Deus, e entendemos que a Tua Palavra nesse tempo tem falado, meu Deus, a cada coração, Senhor, e que essa ministração possa falar o coração, Papai, da Tua igreja, daqueles que, meu Deus, entendeu a Tua Palavra, que eles possam, meu Deus, mudar de posição, sair, meu Deus, da beira do caminho e entrar no mover do Senhor. O Senhor quer que você sonhe mais alto. Sonhe mais alto nesse tempo. Se interage nas coisas Senhor, sobrenaturais do Senhor. O Senhor está nos ensinando a viver melhor na presença dEle. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre e te guarde, e esteja sobre ti os olhos do Senhor e te dê a paz. Em nome de Jesus. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.